Irmãos motociclistas, triciclistas e amigos internautas. Sou o Magés, produtor e apresentador do podcast Rádios Online, do meu estúdio daqui da Espanha, e a edição no Rio de Janeiro, Brasil, no canal Rede Ambiente TV de Silvonei de Souza. Nós temos o prazer de entrevistar o presidente do Motoclube Legião Cobra, da cidade de São Paulo, do bairro da Moca, Brasil. E nós temos como acompanhante, como integrante, o Primo e o Chula. E o Chugas. Chugas. Chugas é açúcar em inglês. Chuga. Tá certo, não esqueça mais. Presidente, os seus cumprimentos aos nossos irmãos motociclistas, triciclistas e amigos internos. Os seus cumprimentos. Salve para a galera aí de todo o Brasil, da Europa, do mundo. Estamos aqui, é um prazer inenarrável, a convite do Magesse aí, do Riders Online. Estamos disponíveis aí para contar um pouquinho da nossa história, toda a nossa trajetória, falar um pouquinho de motociclismo, motoclubismo, e aí tudo que houver interesse como posso dizer, for propício para contar aqui no programa. É um prazer aí participar com vocês. Chuga, os seus cumprimentos aí. É um prazer estar com vocês aqui, falar um pouquinho da nossa história, como o Baidir falou, tentar agregar um pouquinho de conhecimento para os outros e para a gente também. Tamo junto. Primo, você que é das meninas aí. Seus cumprimentos, primo. É um prazer estar aí sendo entrevistado aí por vocês. Um abraço a todos que estão acompanhando a gente aí, que gostam de moto que nem a gente. E também tem essa parte social aí que a gente vai contar um pouco aí da história da nossa Perfeito. parte social que a gente faz aí pelo Motoclube. Isso é muito legal, Perfeito. a gente vai falar. Perfeito. Bom, Baidir, presidente, dia 1º deste mês, o MC Legião Cobra fez 14 anos, né? Vocês comemoraram na terça-feira passada, vão comemorar? Como é que tá A gente está todo ano, tradicionalmente, a gente faz como porque a fundação do motoclube ela tem realmente a data agora, na verdade, o mês passado, que foi setembro. Mas, tradicionalmente, até por conta do Halloween, a gente tem por costume celebrar em outubro e a gente faz junto com uma festa de Halloween. Esse ano, por conta de agenda, lugares e uma série de coisas, a gente vai procurar pegar uma casa, fazer mais interno mesmo, uma celebração que dificilmente a gente faz, é sempre aberto ao público, a todos, mas esse ano a gente vai fazer uma coisa mais nossa, ou convidados mais próximos do clube e tal, numa casa com piscina, vai ter acho que até a festa de Halloween e tal, e aí no dia seguinte churrasco, piscina, enfim, uma coisa mais intimista assim, já que todo ano a gente sempre faz aberto ao público, uma celebração mais exacerbada, mais abrangente, por assim dizer. E esse ano a gente está procurando, buscando, até por conciliações de agenda e de lugares, uma celebração um pouco mais intimista, né? Então vai ser mais ou menos assim que vai acontecer. E provavelmente vamos estender, vamos passar outubro, vai ficar para o comecinho de novembro. Perfeito. Por conta também de data, lugares, enfim. O Brasil tá uma loucura aí. Quem tá de fora, não sei se tem essa dimensão, mas principalmente em São Paulo, Brasil, tá uma loucura. Tá todo mundo fazendo evento, lugares, então tem uma dificuldade muito grande de conciliação de agenda. Então esse ano a gente está enfrentando um pouquinho essa dificuldade, mas o ano que vem provavelmente a gente vai fazer uma grande celebração de novo nos moldes que a gente sempre fez, Halloween e aniversário do Legião Cobra para celebrar os 15 anos. Perfeito. Gil, bota a primeira foto aí do escudo da Legião Cobra. Presidente, me fale a respeito, como é que foi definida essa imagem, o que representa para vocês?
essa imagem. Claro. É uma cobra ninja, não? Não sei. Todo mundo acha que é a cobra Naja, mas Naja. na verdade não é. Ah, Na verdade, ela é a King Cobra, que na tradução livre é a cobra-rei. Aqui todo mundo conhece como cobra-rei, que inclusive, dentre as cobras, ela tem a mordida, ela tem a maior quantidade de veneno do reino animal dentre as cobras. Para se ter uma ideia, um bote dela, ela injeta uma quantidade de veneno com a capacidade de matar um elefante. Você imagina os seres humanos, mais de 8. Então, ela é uma cobra muito. Ela é natural da Ásia, mais especificamente ali da Índia, alguns países do entorno ali, até um pouquinho da África, né? Mas a inspiração nisso, na verdade, talvez alguns saudosistas aí vão se apegar. A história começa assim. Eu era integrante do Pepe Legal Motoclube, que é um clube tradicional aqui do bairro da Moca, né? E eu fiquei sem moto, meu filho tinha nascido, era uma época que eu não ia conseguir me dedicar a isso, tive que vender a moto até, inclusive, pedir licença do presidente, na ocasião, fundador, o mafioso, que hoje é até do Bodes do Asfalto, para sair do motoclube, né? E dar esse tempo para estabilizar minha vida, equilibrar minha vida, né? E aí, quando eu me reuni com alguns amigos que também andavam de moto, a gente decidiu criar o nosso motoclube, né? E esses amigos eram colecionadores de G.I. Joe. Aí, por isso que eu falei da parte dos saudosistas. Falcon, anos 70, G.I. Joe, anos 80. Então, se vocês repararem bem, é a cobra da organização Cobra, das figuras de ação, desenhos, filmes do G.I. Joe. Então, a inspiração da cobra veio por isso, porque éramos colecionadores e a escolha da cobra foi isso. E explicando, porque muita gente confunde, acha que a cobra é a Naja, mas não é. A Naja é uma prima da cobra-rei. A cobra-rei ela é uma cobra mais poderosa, dentre as cobras aí, ela que injeta a maior quantidade de veneno nas suas presas, por assim dizer, né? E o nome da organização é Cobra mesmo, né? Só chama Cobra no G.I. Joe. E a gente criou aí o Legião Cobra. Então, estatuto aprovado, primeira diretoria formada, primeira sede aqui na Faria Lima, que acho que todos conhecem, Shopping Vitrine Iguatemi. Uma das diretoras fundadoras, 2 diretores, era um casal que até o primo conhece, amigo nosso também, a Mariana e o Pedro, junto com a Gabi, o Darwin foi um dos primeiros integrantes. A gente fez assim a primeira formação da diretoria, e aí a gente vem dando sequência nessa história aí. Tá bom. Você foi do bode do asfalto? Oi? Você pertenceu ao bode do asfalto, é isso? Não. Pepe Legal. Pepe Legal. Pepe Legal. É que o fundador do Pepe Legal, o mafioso italiano, hoje ele é integrante do Bodes do Asfalto. Perfeitamente, perfeito. Gil, a terceira foto, por favor. Bom, aí a galera, todo mundo aí é uma festa ou é tudo aí do Cobra, Legião Cobra, a rapaziada? É uma celebração aqui pertinho na Radial Leste, bem próximo da Moca, que a gente estava celebrando junto com os irmãos aí do Abençoados, o grande amigo Marcos aí, a gente reuniu nossa galera ali para visitar eles também. O Abençoado, nós entrevistamos ele, o Marcos. Né? O Marcos, Pastor uma figura, Marcos, gente finíssima. Ele foi entrevistado. Coração gigante. Ele foi entrevistado mês passado, em setembro agora passado. A outra foto aí, Gil. Pode falar a respeito dela aí. Essa foto aí tem até uma curiosidade. Quem aparece em primeiro plano aí é o Dr. Kenji. Quem é do motoclubismo aqui de São Paulo conhece ele, porque ele é o tirador de fotos oficial dos eventos. Todo evento, quem não tem uma foto com o Dr. Kenji não está vivendo o motoclubismo direito em São Paulo. Então, foto com o Dr. Kenji é bem famoso. Todo mundo acaba tirando com ele. É uma figura carimbada aqui nos eventos em São Paulo. A coisa mais difícil é você não ver um japonês com a máquina fotográfica na mão. É verdade. Vamos lá.
O Dr. Kenji faz jus à fama aí. Vamos lá, Gil, vou botar outra foto aí. Você pode dizer quem são as pessoas aí? Aí no primeiro plano, o nosso diretor de disciplina, o Marcão, ali no fundo o Tico, o Digão, as meninas, né? A Vânia. E assim, a gente procura sempre celebrar de uma forma efusiva e tá sempre junto com os irmãos aí, que é bastante importante isso, né? A gente celebrar também faz parte. A próxima, Gil. Estamos dando uma repassada aí, porque geralmente a gente pede, e eu, doravante eu vou pedir para o pessoal botar em sequência, que só vocês mesmo vão reconhecer, Sim. né? Às vezes me mandam mais de 30 fotos, mas se eu for expor 30 fotos, o programa acaba. A verdade é essa. Isso aí foi um encontro, alguma coisa? Não? É um clube? Sim, estávamos juntos e nessa foto tem até uma curiosidade, no canto esquerdo Ah, tem um alemão alto aí no canto, aham, é o Crivella, russo. Ele foi do motoclube muito tempo, né? Ele é nômade aham, e ele faz parte daquela missão que eu falei, eu não sei se estava gravando ainda, ah, que o Chugas é como se fosse um conselheiro da presidência, e ele faz parte desse grupo aí da presidência de missões especiais, chancelares, de visitas a motoclube, Hells Angels, Outlaws, enfim, e de missões especiais mesmo, que a gente chama de Viper Force, Força Viper. Então ele faz parte aí, o Crivella, russo, ele não está aqui hoje, mas o Chugas também faz parte dessa força, né, essa missão, que tem 3 pessoas especificamente dentro do motoclube e me acompanham em missões, visitas mais chancelares, né? mas E aí, de resto, tá toda a galera aí, o Primo, o Tico, as meninas, Gabi, Vaninha, tá todo mundo aí. Mas essa missão é dentro do Brasil ou fora? Não, dentro do Brasil Dentro mesmo, do né? Brasil, né? É que por assim dizer, né? Vamos colocar dessa forma. Para você ir num motoclube caracteristicamente 1%, Aham. nosso motoclube não é 1%, mas assim, O Abutre, por não são exemplo. todos. Abutre é 1%. É, É, é 1% brasileiro, é. né? É que eu chamo assim, 1% bem tradicional, conhecido no mundo, dos maiores do mundo, Hells Angels, Outlaws, Bandidos. né? Bandidos. Então, assim, não é todo integrante que se sente confortável de ir, visitar, Sei. não tem essa facilidade na comunicação, ou missões especiais que a gente precisa trocar ou ajudar alguém, fazer alguma coisa, enfim. Então, não é todo mundo que se sente à vontade. Então, esses integrantes dessa força especial, Viper Force, eles têm a minha confiança, têm a confiança da presidência para desempenhar esse papel comigo junto com como se fosse um chanceler, né, para falar em nome do motoclube, enfim, e tá ali representando de uma forma mais entusiástica, presente, sem que eu precise necessariamente contar com os demais integrantes do motoclube, que muitas vezes não se sentem confortáveis de ir, né, prefere uma outra pegada dos nossos pilares, que são as ações de filantropia, ação social, as viagens, ou igual essa foto aí, só uma confraternização, né? Então, a gente procura deixar os integrantes à vontade nesse sentido, e eu preciso ter realmente um grupo de pessoas mais próximas que eu confio, né? Embora o primo eu confie muito também para ele sempre que eu precisei ele sempre tá, mas é como se fosse uma missão especial, um grupo de pessoas bem resoluto, de pessoas que me acompanham nessas visitas mais chancelares. Perfeito. Gil, a próxima, por favor. Essa é uma reunião, uma foto externa, Não, aí é viagem, né? viagem, né? Esse ponto aí é bem famoso. A gente chama, é o famoso PE2, ponto de encontro 2. Aham. Porque o ponto de encontro 1 é sempre na Moca, aqui, um posto de gasolina que tem aí. E esse, dependendo do lugar que a gente vai ir, aí é para pegar Bandeirantes, né? Que é bem Ah, famosa aqui em São Paulo. perfeito. É um ponto de encontro famoso aí que a gente costuma se encontrar quando a gente está indo para alguma viagem, né? A próxima, Gil. Aí é o pessoal se preparando para viajar.
né? Aí é um outro ponto de encontro, aí é para uma outra estrada, Fernão Dias, aí é um ponto de encontro 2 também, quando o destino é alguma cidade ou estado, enfim. Aí, por exemplo, a gente costuma ir para Minas Gerais, alguma cidade de Minas Gerais, por exemplo, Extrema, enfim. É um ponto de encontro 2 que a turma se reúne antes de pegar a estrada por mais quilômetros, né? A próxima, Gil. Aí nós temos o pastor, né? Aí é o Marcos, O aí Marcos. evento do Abençoados aí. Ele fez como se fosse um podcast também, né? E essa foto representa um pouco da Irmandade, né? Que é um dos nossos pilares, assim. Sendo do motoclube não, a gente tem isso muito forte, muito vitalício nos valores de cada um e do próprio motoclube. Mostra essa integralidade e parceria, não só dentre os integrantes do nosso motoclube, como com outros motoclubes, que é bem importante, né? Eu estou vendo aquele troféu, né, dos abençoados ali, aquela mão, né? É bem legal ele Esse fez, viu? Achei troféu que aí ficou bem ficou legal. muito bacana, ele me mostrou na época da entrevista. A próxima, Gil. Aí, uma foto misturada, né? Foto misturada aí é viagem. Aham. Tem uma que a gente estava indo. Buscar o colete do, Acho que do tava. Darwin. Ele foi, Do Darwin, ele Tava. foi pegar uns pets lá. Aí especificamente é uma loja parceira nossa que a gente faz os coletes no centro de São Paulo, né? Aham. Aí um dos integrantes tava colocando o brasão, a gente foi lá. Também é um momento que a gente se reúne, toma uma, tá junto, dá um rolê por São Paulo também, que parece que é chato, tem trânsito só, mas é legalzinho de vez em quando, né? Então mostra a gente andando aí nas motos e tal. É mais ou menos A isso. próxima, Gil. Tem uma foto de um anel, você se lembra que você me mandou? O que, que representa aquilo? Um anel e uma. Provavelmente é o Anel Cobra. Eu tenho até aqui, eu não estou usando ele Ah, agora, mas é só o nome do motoclube só. tá. Eu uso em algumas ocasiões, mas o que eu acho legal de tudo isso e a síntese de tudo isso é que nosso motoclube ele é muito baseado em três pilares muito fortes, que são a irmandade, né? A gente está junto, confraternizar com outros motoclubes, o Viper Force, que são as missões chancelares especiais, está incluso nesse quesito irmandade, porque a gente visita motoclubes de maior até relevância no cenário nacional e mundial, né? E esse quesito irmandade, ajudar um irmão que quebrou a moto na estrada, esse tipo de coisa, é um pilar bem forte. Um outro pilar bem forte nosso é viajar a estrada. A gente é quase um mototurismo, né? A gente não gosta de ficar muito indo, nada contra, mas a gente não costuma ficar muito indo em bar ou se reunir para beber, cachaçar, embora assim seja legal, bacana para quem curte, mas a gente acaba até mais viajando, a gente é quase um mototurismo mesmo, a gente gosta muito de estrada. Então viagem é um outro segundo pilar muito forte. E o terceiro pilar, o Primo até pode falar, ele tem uma iniciativa bem forte também, que é o de filantropia, ações sociais. Então a gente está sempre ajudando. Esse Dia das Crianças, que é hoje, inclusive, um feliz Dia das Crianças para todos que têm a criança dentro de si aí, gostam de ter os brinquedos de gente grande, que é moto, né? Uhum. Mas a gente está participando de duas ações sociais, uma até presencialmente, a outra a gente ajuda com insumos, com contribuição e tal. E a gente participa bastante numa especial de Natal da igreja. Você quer falar um pouquinho aí, Primo? Eu vou falar um pouquinho. A gente, no final do ano, a gente faz uma parceria com o motoclube irmão aqui do Tatuapé, o Rodol Custom, que a gente se encontra com eles lá no clube deles e vamos para leste, lá na minha comunidade, lá na Coab, lá na Igreja São Francisco. Lá a gente faz uma ação social, que eu também participo de lá da igreja, a Pastoral da Criança. Daí a ideia surgiu devido ao o clube já está fazendo uma ação social em... Como é o nome lá do... Comunidade Tamanduateí. Isso.
Daí eu vi umas fotos, daí tocou no meu coração pôr o motoclube para estar ajudando lá a minha comunidade e deu certo, né? E o Badi com os contatos deles, daí a ação tá funcionando todo final de ano. A gente tá levando o Papai Noel, o clube tá. Os dois clubes estão ajudando com uma parte financeira também para as crianças, para as meninas lá da pastoral da criança, tá comprando as coisas para a criança e tá sendo bem legal. E as crianças adoram o Papai Noel chegando de moto lá, é uma loucura. Em síntese, para resumir bem, o evento, a gente leva o Papai Noel de Harley até as crianças carentes da Zona Leste. Para quem não conhece muito aqui, São Paulo, ou para quem é de São Paulo, é lá na Coab, perto do estádio do Corinthians, perto do Itaquerão ali. Então, são crianças carentes da Coab, né? Que participam de projetos sociais na igreja lá, que o primo faz parte também. Então a gente ajuda com insumos, contribuição, mas o mais legal que as crianças ficam o ano inteiro esperando é ir. A gente vai em 20 motos, levando o Papai Noel, conduzindo o Papai Noel até. O Papai Noel entra na igreja acelerando a Harley, a Dyna. É uma loucura. As crianças piram mais que presente, que os comes e bebes da festa. Eles ficam loucos. A criançada... Realmente, já participei de muitos lá no Brasil. O presidente, vocês têm, claro, um estatuto, né? Vocês hoje têm 28 integrantes, né? Sendo que 18 homens e 10 mulheres. O integrante, para receber o escudo completo, quais são as etapas que ele passa para receber esse escudo? Olha, basicamente a graduação ela funciona da seguinte forma. O Próspero, ele geralmente, eu tenho um grupo de WhatsApp, chama Viagens, passeios de moto, que eu tenho amigos de outros motoclubes, quem não é de motoclube, ou quem me achou na internet, porque tem pessoas que acham motoclube na internet, ou é daqui da região próximo. Então, o primeiro passo é a pessoa estar nesse grupo. E sempre que eu marco viagens do motoclube, não são todos, mas a grande maioria eu convido lá. Ó, quem quiser participar, tal. É feito um briefing, ó. Você tem que andar assim, formação, explicam alguns conceitos, tal. E a pessoa começa a viajar com a gente. E aí, essa pessoa participando de algumas viagens ou algumas confraternizações, ela pode ser indicada a ser próspero do motoclube. Como próspero, ele vai continuar nessa pegada um bom tempo ainda viajando com a gente, estando junto, mas de forma alguma é integrante. É quase um período de. Quase não, é um período de avaliação, né? Então ele participa dessa etapa como próspero, vai ali conhecendo, ajudando, trabalhando, participando, até a pessoa receber o convite para ser. Isso é discutido internamente na diretoria, o fulano de tal. O que vocês acham? Aí a diretoria opina, avalia se aquele próspero tem condições de avançar na graduação e ser de repente um meio escudo, né? E como meio escudo, após mais ou menos um ano, pelo menos, né? Estando também participando de mais viagens, ações sociais, viajando com a gente, que é um dos pilares importantes também, não só confraternizando. Se a gente vê que ele é um cara solícito, está sempre junto ali, está fazendo por onde, está merecendo, é quase que um caminho natural, meio que em qualquer motoclube. Ele avança nessa graduação, também passa por uma eletiva na diretoria, e aí isso aí, nessas graduações, qualquer integrante pode falar, pô, o cara tá merecendo, outro, ele tá merecendo, mas aí vai ser discutido em diretoria essa graduação, e aí sendo votado e passou, aí o cara ele sobe na graduação, ele chega ao escudo completo, tendo passado muitas experiências, muitas vivências, aí ele atinge o grau máximo aí da graduação, e o cara que está comigo quase desde o começo, passando por muita coisa, muita viagem, ação social, tudo, ele pode chegar até a graduação máxima de nômade, que o nômade, ele, em cada motoclube tem uma perspectiva, né? Mas eu acho que a perspectiva fundamental
é o cara que consegue falar pelo motoclube tranquilamente, é, sem nenhum rodeio, sem nenhum cuidado. Ele realmente representa o motoclube na sua visão política, na sua visão contextual, administrativa, porque ele tem muita experiência, muita vivência e mas acima de tudo também, isso varia de motoclube para motoclube, ele não tem necessidade de obrigações com o motoclube. Porque, por exemplo, para você ter uma ideia, eu tenho um Nômade lá no sul, lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E o Caco, até um abraço pro Caco. Ele é nômade lá no sul. Então ele fala pelo motoclube lá no sul. Se tem algum integrante de Porto Alegre, de Tubarão, de Urubici, de Floripa, de repente tem vontade de conhecer mais o motoclube, andar junto, vai andar junto com ele lá. Mas não necessariamente ele tem essa obrigação administrativa. O nômade ele corre um pouco mais solto, mais liberto, assim, né? É que no nosso motoclube, os que estão fora do estado, eles já carregam um pouco mais de responsabilidade nesse aspecto de falar pelo motoclube administrativamente e administrar efetivamente. Porque eu tô longe, a diretoria tá longe, tá aqui em São Paulo, então, para essa administração ser mais coesa, o nômade fora do estado ele tem uma importância até maior, enquanto que o nômade aqui no estado de São Paulo ele é mais liberto mesmo, ele não tem tantas obrigações administrativas como o motoclube. Ele já passou por muita coisa, ele carrega a história, a experiência, enfim, que é a graduação máxima. E tem também quase que se equivale a um nômade aí, que é esse grupo de missões especiais, que é o Viper Force que eu criei. Eu acho que eu vejo muito difícil de ter em motoclubes. Eu acho que uma coisa mais próxima, mas que não tem esse sentido, o Chugas vai até falar sobre isso, talvez sejam em outros motoclubes que tem, mas geralmente é um cara, dois ou três, e eu tô comparando só por causa da quantidade de pessoas para ver como é bem restrito, que é o sargento de armas, que ele tem missões muito específicas, em motoclube 1% até são missões que não são muito louváveis, não é o nosso caso, a gente não é um motoclube 1%, mas devido à quantidade de pessoas, que é muito da confiança do presidente, eu chego a comparar o Viper Force aqui no motoclube mais ou menos como um departamento de sargento de armas que outros motoclubes têm. Aí se o Chugas quiser falar um pouquinho, que ele foi o último que entrou até, mas está sempre me acompanhando aí, Hells Angels, Outlaws. Teve até um passeio bacana que a gente fez no Outlaws, mas o Chugas vai falar mais aí. Eu acho que essa parte é um cargo, né, vamos dizer, um cargo legal, porque em vários motoclubes, muitas coisas acabam não chegando no presidente. Às vezes porque a pessoa tem medo de falar, às vezes porque ele está insatisfeito com alguma situação e acaba não falando, mas também não expõe. E essas pessoas elas podem chegar até mim, no caso, explicar a situação, falar o que está sentindo, o que não está agradando, o que poderia melhorar, que a ideia sempre é melhorar. E a gente vai sentar, vai conversar e vai tentar uma solução para isso. Então, geralmente, isso acontece, a pessoa vem até mim, eu levo para o Baidir, né, o pessoal da presidência, a diretoria, e a gente vai tentar uma solução. Olha, isso daqui está de acordo, isso daqui não está de acordo, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. Geralmente a gente entra num consenso. Eu acho que é legal internamente isso daí, porque acaba gerando a união, né? Une mais os irmãos. E para o motoclube em si, para todos os motoclubes, acho que seria uma ideia interessante. Não só o sargento de armas, né? Que tem várias funções, mas essa parte de conselheiro, eu acho que seria legal para todo mundo, para chegar direto no presidente e falar, olha, a gente está com tantas dificuldades, a gente está com tantas ideias e vamos ver se a gente põe em prática. Eu acho que é uma coisa válida. Perfeito, porque o Rides Online, cada motoclube tem a sua história, a verdade é essa. Tem motoclube que tem o mesmo estatuto,
Mas são histórias diferentes, experiências diferentes. Queria fazer uma pergunta. Vocês são 18 homens e 10 mulheres. Essas 10 mulheres, elas são garupas ou são pilotos? E como elas são Então, estudadas? isso é um tema bem interessante, né? O que eu percebo, a história do motoclube, do motoclubismo no mundo, realmente não cabe mulheres, nunca comportou mulheres como integrantes, não é nem aceito isso, não é nem cogitado isso. Muitos motoclubes no Brasil seguem essa premissa da tradição, né, do motoclubismo, mas eu entendo como visão que o mundo mudou muito. Então, se o motoclubismo também, de certa forma, ele não se adapta ao mundo, ele pode acabar deixando de existir, né? O que eu percebo, os motoclubes que têm um pouco ainda de dificuldade de aceitar a mulher como integrante, o que ele acaba fazendo? Ele acaba criando como se fosse um outro motoclube dentro do motoclube, e geralmente com nome feminino. Eu conheço alguns, mas não vou citar nomes, né? Vou dar tipo, motoclube Joãos do Asfalto. Aí eles vão lá e criam Marias do Asfalto. Tipo, faz parte do motoclube, é uma forma de integrar, mas ainda o que eu percebo, e é a visão das mulheres, eu acho uma forma de ter um certo preconceito, né? Porque não aceitar? A sociedade evoluiu tanto, né? Embora eu respeite, eu entenda a tradição e tudo mais, pô, mas hoje em dia temos mulheres maravilhosas que pilotam, têm suas motos, suas vidas, são solteiras, já têm certa idade, enfim. Então, pra gente no Legião Cobra, a mulher ela é vista como uma integrante. A maioria são garupas mesmo, de fato são garupas, mas temos mulheres que pilotam. Vou dar um exemplo aqui, a Cris. Ela tem a moto dela, a vida dela, é solteira, pilota, e assim como temos outras em menor quantidade, já tivemos outras também, mas a gente entende a mulher com seu valor, com seus preceitos, a gente entende o espaço dela, e tanto a gente entende que tem uma mulher na nossa diretoria, que é a Gabi, né, que é minha esposa, ela é coach formada, ela sempre ouviu muito os anseios dos integrantes, especificamente das mulheres, né? Então a mulher tem voz sim no nosso motoclube. A gente não segue essa tradição que é do motoclubismo mundial, que carrega ao longo dos anos, de não permitir ou não ter essa aceitabilidade da mulher dentro do clube. No nosso motoclube é muito tranquilo isso, né? Embora seja um número muito resoluto de mulheres que pilotam, a gente costuma integrar as nossas esposas como garupas, né? Tem a esposa do Chugas, de outros integrantes, elas são integrantes normalmente, né? Pagam mensalidade também, assim como o piloto, então é um integrante normal. A gente respeita todas as vertentes, aí como o motoclube, cada motoclube funciona, a gente entende a origem do motoclubismo e como ele nasceu do pós-guerra, uma coisa estritamente masculina e não tendo a permissividade e espaço para as mulheres, mas o nosso a gente entende desde a fundação, até porque uma das fundadoras é mulher e pilota, que é a Mariana, nossa amiga, né? A gente entende que a mulher ela precisa ter o espaço dela, assim como na nossa sociedade contemporânea, e não tem por que ser só um clube do bolinha e ser só homens, enfim. E a gente entende não ser legal também criar uma outra nomenclatura, um outro brasão para mulher. Eu acho, assim, eu respeito, mas no nosso não é cabível isso. Vocês querem comentar alguma coisa? A minha pergunta é a seguinte: por exemplo, o piloto, ele entra como próspero. Ela também, quando ele Então, recebe o escudo completo, ela também recebe, porque ela acompanha ele nas viagens. Essa seria. vamos lá. Ah, A graduação da mulher, ela funciona igual a do homem. Se ela for uma mulher que ela tá sozinho por conta própria no motoclube, pilota, não, ela vai ter que conquistar, ela vai ter que fazer a caminhada dela e ter a graduação. A mulher que ela é só garupa,
participa, ajuda, né, em organização das coisas, ajuda em viagem e tal, mas o merecimento dela para a graduação não vai ser diferente do piloto. Ela acompanha a graduação do piloto. Perfeito. Então, por exemplo, o Chugas, quando ele entrou como Próspero, ela entrou como Próspera. Ele subiu para meio escudo, ela virou meio escudo. Então, a Garupa, ele foi brasão completo, ela é brasão completo. Só não acompanha, vamos colocar assim, graduação, que não é nem graduação, está mais próximo de cargo, só não acompanha quando é isso. Por exemplo, não tem muito sentido a esposa do Chugas, até porque ela tem um tempo dela e tal, acompanhar exatamente como ele em missões chancelares ou conselhedoria, como conselheiro da presidência, uma coisa que é muito unitária, é a pessoa, né? Então, mas na graduação de PET, de brasão, a garupa acompanha o piloto. Olha, eu tenho... Em cargos, não. Eu tenho entrevistado, eu já entrevistei as nórdicas, que são motoclube feminino no Rio, as loucas eu entrevistei na Regional São Paulo, do centro, e entrevistei o comando, né? O comando. Entrevistei a Maria Gasolina, né? Quer dizer, vou entrevistar as medusas, as luluzinhas, caramba, acho que faltou. Tenho amigas em todos eles. Então, porque está crescendo muito o motoclube feminino, Tá, né? demais. Está crescendo bastante. E a verdade é que a mulher fica muito bonita atrás do tanque de gasolina. Isso eu estou sempre prestigiando ela. Falar em garupa, eu vou fazer uma pergunta que eu faço sempre. Presidente, você andaria na garupa de qualquer piloto? De qualquer piloto, não. Eu andaria na garupa de quem eu tenho confiança. Seja homem ou mulher, mas de quem eu tenho confiança. Sugar, você andaria na garupa? Não. Só se eu conhecesse bem, já tivesse viajado comigo, eu já tivesse viajado com a pessoa. E você, primo? Eu também, que nem o Chugas. Na garupa só se ver a maneira do piloto pilotando, conduzindo a moto, aí eu sentaria na garupa. Caso contrário. Eu também não andaria na garupa e 90% dos presidentes que eu entrevistei não andariam. Alguns dizem, quem diz que anda porque a mulher tem moto para não pegar mal, para não ter que dormir no sofá. Aí me fala que anda, né? A verdade é que a mulher é mais corajosa do que os homens, porque, meu amigo, Muito mais. andar na garupa é muita Ela responsabilidade. confia a vida dela totalmente no piloto. Agora, presidente, você tem garupa? A sua esposa é sua garupa? Tenho. Aliás, eu tenho 2 garupas, que é minha esposa e meu filho de 15 anos. Desde pequenininho ele me acompanha. A última viagem grande que a gente fez em novembro, vai fazer um ano agora, a gente foi para a Argentina, 1.200 quilômetros. Bem, eu ia fazer a pergunta continuando com garupa, né? Continuando com a garupa. Você hoje não... Então, assim, tem mulheres que pilotam, não sei se especificamente de garupa ou focado em mulher, mas tem mulheres que pilotam. A gente tinha uma integrante, Eliane, hoje ela é gerente de uma moto remasa da Honda, sempre andou de moto, e moto speed, e era até engraçado, ela tem uma Tiger também, uma Big Trail, então ela vai para as viagens mais loucas, mais... Mas eu lembrei o que eu estava falando antes de cair a conexão. O meu filho que me acompanha, que é um dos meus garupas, é meu filho e minha esposa. Meu filho que acompanha desde pequeno, a gente fez uma última viagem em novembro para a Argentina, foram 1.200 quilômetros, né? Então são 3 paradas, a gente para mais ou menos a cada 130 quilômetros. Então são 3 paradas curtas, que é para uma água e abastecimento da moto, uma mais longa de almoço, mais 3 curtas, chegamos na Argentina. Esse foi a viagem de novembro do ano passado, foi uma mais longa que a gente fez, e foi visitar as cataratas do Iguaçu, inclusive estava com o maior nível de água da história.
Passava no jornal todo dia, a gente estava lá. Água batendo no elevador, uma coisa louca, assim. E ali é legal que a tríplice fronteira, né? Brasil, Argentina e Paraguai. Curti o dia no Paraguai, a noite argentina no cassino. É bem legal, uma viagem legal. E meu filho me acompanhou. A minha esposa foi de avião, mas tinha uma integrante do nosso motoclube, a Mandy. Um abraço para ela. Como ela estava sem garupa lá de moto, aí minha esposa andava na garupa dela e meu filho andava na minha garupa. Mas ele foi desde São Paulo aqui até lá. E aí ele me acompanha em algumas viagens. Ele e minha esposa vão alternando. Mas a pergunta que eu ia fazer é o seguinte, para o Sugar também e para você. A tua garupa dorme durante a viagem, não? Jamais. Sabe quando, Magé, você sabe quando a gente comentou desse assunto? A gente comentou desse assunto no motoclube, acho que foi ontem, né? Que eu postei um vídeo lá da esposa dormindo assim na garupa. Eu particularmente, eu tenho um código. A minha esposa eu sei que não dorme, mas em viagem mais longa também eu uso com ela, serve para ela e para o meu filho. Independente de quem está na minha garupa, eu dou 3 toques na canela esquerda. A pessoa que está na garupa, ela tem que me responder com 3 toques no meu ombro direito, para eu saber que ela não está dormindo, a pessoa não está dormindo. Que é perigosíssimo isso. Vocês querem falar sobre? Não, inclusive a minha nunca dormiu, inclusive viagens de carro, de moto, nunca dormiu, sempre foi uma excelente copiloto. Já me salvou, às vezes, de alguma... às vezes você não enxerga, está distraído, uma lombada, alguma coisa, já me salvou várias vezes. E já me livrou de algumas já, então todo o mérito é das garupas. Eu acho que elas estão escutando vocês e vocês estão com medo de dormir no sofá. Porque a minha dormia na garupa, me dava uma cabeçada assim no capacete, entendeu? E como ela não está aqui, eu posso falar, né? Porque eu não vou dormir no sofá. Mas tem que amarrar o cinto, né? Ô Gil, vamos botar aí a nossa puxa o arame, cuidado nas curvas e acelera com rádios online. Vamos botar a nossa vinheta aí, vamos passar para outro assunto. Amigos internautas, motociclista e triciclista, nós estamos entrevistando Legião Cobra, presidente Baidir, os seus convidados Sugar e Primo. Bom, meus irmãos, sabemos que dirigir moto exige mais concentração, porque na moto nosso corpo é o para-brisa, né? As nossas pernas são para-choque, né? E a nossa garupa é a joia mais preciosa que nós carregamos. Que média, hein? Que média. Hoje vou dormir bem. Mas o prazer de desfrutar o vento no rosto, a sensação de liberdade, fazer parte da paisagem que nós fazemos, parte da paisagem, da natureza, não tem preço. Vale todo o risco, muito diferente de você ficar enclausurado dentro de um carro. Presidente, define aí a sensação quando você pilota uma moto. Qual é a sensação que você tem, além dessas que eu falei há pouco? Vento no rosto, liberdade, qual é a sua sensação? Parece um clichê, mas é como se todos os problemas fossem embora, se esvaíssem. Então, quando você está ali, você e sua moto, é uma relação muito vorácica, muito muito íntima, muito primal, você e a moto. É quase como se fosse você só, né? Você escuta um pouco do vento, se o capacete é bom, você ouve muito pouco, né? Mas às vezes tem gente que pilota ouvindo música ou não, mas tá ali, é quase que uma experiência visceral mesmo, de você não pensa nos problemas. Ou tem gente que até pensa, mas é quase como um escape, uma válvula de escape para o dia a dia, para a rotina pesada. E quando você faz uma viagem longa, a gente costuma fazer pelo menos uma bem longa por ano, né? É assim, é uma experiência muito única, visceral, de viver tudo aquilo.
as paisagens, os perrengues, são poucos, mas às vezes tem. E a velocidade, a gente vai sempre no limite da velocidade, né? Mas assim, aquela experiência estrada, moto, piloto, vivência, paisagens, tudo, é uma coisa, por exemplo, eu nunca esqueço, eu já fui algumas vezes, fiz o Rio do Rastro, né? E o Rastro da Serpente mais vezes, né? Mas o Rio do Rastro, uma não, a coisa mais bonita que eu já vi em cima de uma moto foi descer a Serra do Rio do Rastro à noite, ela toda iluminada. A Serra do Rio do Rastro que é considerada a estrada mais bonita do mundo. E essa eleição não é feita por brasileiros, não. É por americanos, né? Eu acho que a organização é americana e são motociclistas do mundo inteiro que elegem. Ela é considerada a estrada mais bonita do mundo. Foi a coisa mais linda que eu já vi em cima de uma moto, foi descer a Serra do Rio do Rastro à noite, toda iluminada, parecia que estava num filme, uma coisa louca, assim, parecia um sonho. Então, assim, a gente vive cada coisa, cada viagem, cada experiência, e é muito visceral ali, piloto, moto, paisagens, tudo, né? Nós fazemos parte da paisagem. Sugar, o que você sente dirigindo uma moto aí? Dê uma definição rápida aí. Eu acho que tirando a sensação de liberdade, né, que todo mundo acho que sente isso, aquela velha história, né, de você conversar com o capacete, eu acho que você passa a se conhecer mais, se autopoliciar em várias coisas. É aquele momento de relaxamento mesmo, aquela hora que você esquece de muita coisa, não vai fugir delas, mas você esquece, e é a parte do autoconhecimento. Embora às vezes esteja com garupa, com um intercomunicador, mas sempre vai ter aquela hora que você vai parar, vai olhar para a estrada, a adrenalina é muito bom também, faz você se sentir vivo, mas a parte do autoconhecimento acho que é muito importante. E aí, primo, você concorda aí? Tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu concordo, porque sentar na moto é uma sensação de liberdade, de paz. Você tá ali curtindo o vento no rosto, é aquele momento prazeroso, né, de sentar na moto, dar uma volta, sentir o vento no rosto, não tem dinheiro que pague. Bom, o nosso convidado aí que está falando alto, eu não vou perguntar nada a ele, não. Mas tudo bem. Vamos falar aí do. Ô Gil, bota a foto aí do céu, por favor. Eu acho que vocês, todo o Brasil passa por essa situação, né, Baidia? Essa situação aí do céu na linha. Rapaz, isso é uma coisa até assim Ah, que na minha infância era muito comum empinar pipa, para mim era uma coisa de saudosismo, tal. E hoje em dia em São Paulo é muito comum em periferias. Aqui na Moca não é um bairro Lá tem meus periférico, olhos, tem muito. lá para os lados do Primo, onde tem as ações sociais, enfim, tem bastante gente que empina pipa ainda. Hoje é uma coisa muito temerária, porque encerra vidas, né? Então é uma coisa assim que infelizmente acontece, mas principalmente por causa dos responsáveis que colocam cerol, linha chilena e o caramba que tá ceifando vidas por aí. Tem até alguns movimentos aqui em São Paulo e pelo Brasil de combate a isso. Tem muitos lugares aqui em São Paulo que você consegue instalar uma antena corta-pipas gratuitamente, né? Costumam fazer alguns pedágios de ações como esse para instalar em qualquer moto um corta-pipas gratuitamente, mas é uma situação muito temerária que todo mundo, principalmente aqui em São Paulo e em outros estados, outras cidades, tem em relação a isso. E aquele sentimento que eu tinha em relação a pipa, empinar pipa, hoje em dia, hoje em dia não, eu ando de moto desde os 12 anos, estou com 43, eu tenho muito apreço pela vida. Então eu não tenho mais essa relação de saudosismo com pipa. Até aquela coisa boa que eu tinha, hoje em dia
eu vejo que é um negócio que ceifa vidas, né? Então, eu não tenho nem mais apreço pelo um passado que eu vivi de empinar pipas e tal, porque é um negócio que está matando pessoas, né? Então é extremamente temerário. Ô Gil, bota o outro do PET. Isso aí vocês conhecem esse PET? Isso, Frente Nacional do Combate ao Cerol. A gente estava até num grupo do WhatsApp, a gente estava participando. Do ano passado tinha o nosso brasão ali também, junto com outros motoclubes. Eu estava num grupo com diversos presidentes aí. A gente fez uma frente ampla, tá sempre divulgando, né, ações como essa que eu falei do pedágio para instalar a antena corta-pipas e a ampla divulgação, não só na mídia como no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, que é extremamente necessário, né? Olha, a gente fazer um programa como Rádios Online, a gente tem que levantar, claro, alguns problemas que os motociclistas encontram, né? Esse é um dos problemas mais sérios, né? Que causa vítimas fatais e tal. Mas também nós temos um problema que nós falamos tanto em liberdade, na verdade, e a gente não vê, por exemplo, nos grandes centros, nós não temos nenhuma liberdade para estacionar a nossa moto. Nós não temos vagas para estacionar a moto. Bom, morando aqui na Europa, né? Você sabe que os países são bem próximos aqui, então viajando para a Alemanha, Suíça, Portugal, Inglaterra, França, né? A gente vê nos grandes centros, né, um mar de moto, tá? Um mar de moto. Moto estacionada até na calçada, claro, com a educação que o europeu tem, é, evita de atrapalhar a passagem de pedestre, essas coisas todas. Eu, quando morava no Brasil, eu via maior dificuldade, eu não tinha condição de eu ir ao centro da cidade de moto, porque não tinha estacionamento para moto, né? E o estacionamento que tinha era muito restrito, né? E eram, às vezes, eu entrevistei pessoal lá de Minas Gerais, mas Jéssica, eu para botar a minha moto no centro de Minas, Belo Horizonte, para mim tirar a minha moto que é grande, é um sacrifício, porque fica aquele amontoado de moto. Então é uma bandeira que eu tenho levantado e dou até um exemplo. Eu entrevisto o Motoclube de Portugal, né? Eu tenho entrevistado alguns motoclubes. Eu já tive em Portugal algumas vezes também. E Portugal é um país pequeno. Lisboa é uma cidade muito pequena. E o que acontece em Lisboa? Você tem trilho de bonde, porque em Lisboa tem bonde. Você tem circulação de carro, você tem circulação de caminhão, você tem circulação de ônibus, você tem circulação de moto e você ainda tem aquele tuk-tuk, aquele veículo indiano. As ruas da Europa são muito estreitas. E o pessoal da Europa tem uma liberdade muito grande para estacionar sua moto. Eu, dificilmente, aqui eu vou de carro ao centro. Claro que o centro da cidade também é difícil você estacionar carro, mas moto você vai com a maior tranquilidade. E outra vantagem que tem na maioria dos países da Europa, que eu sempre falo, não sei se você está sabendo disso, se você tem carteira de motorista, você pode dirigir moto até de 125 cilindradas sem precisar fazer exame para a moto. É uma grande vantagem, né? Por isso que aqui também, na verdade, se vende muito scooter, né? Moto custom, geralmente, são motoclubes que andam, ou a pessoa que gosta realmente de custom. Não é por isso, porque você pode dirigir moto com carteira de motorista, até 120 cilindradas, que é a cilindrada no Brasil que mais tem, né? 125, 150 no Brasil, né? Então, essa bandeira que a gente fala, por quê, né? Por que a gente, ou vocês aí no Brasil, não tem essa liberdade que nós temos aqui na Europa, já que o país é muito grande, as ruas são muito largas, né? E a gente não tem essa liberdade, né? Porque eu me lembro, quando eu estava no Brasil, que fizeram um pedágio bem no subúrbio, e o pessoal,
os motoclubes se juntaram e a gente pagamos o pedágio com moedas de 10 centavos, de 5 centavos. Atrapalhamos o trânsito para chamar atenção, porque é um absurdo você pagar pedágio dentro praticamente dos bairros, onde já se viu isso. Então, a moto foi liberada do pedágio, né? Então, aqui não se fala de política, hein? Aqui não se fala de política. Eu estou falando apenas dos problemas que a gente encontra e que a gente precisa ter uma liberdade de estacionar nessa moto. Pois não, com a palavra, Claudio. Assim, aqui em São Paulo, o que é temerário hoje em dia, a gente até, em tese, consegue, de certa forma, parar fácil a moto na rua, né? Porque a moto para até entre carros na rua não é tão difícil. O que está bem complicado hoje em dia, não só o roubo de motos, mas no meu caso, por exemplo, Harley Davidson, eu tenho uma Fat Boy. Está bem comum hoje em dia, aqui em São Paulo, as pessoas param as Harley Davidson, eles não levam a moto, que é muito difícil levar. O que eles roubam? Eles desmontam os punhos da moto, levam, sabe, peças da moto com ela parada. Enquanto que para o proprietário da moto, seria muito melhor levar a moto inteira. É preferível roubar a moto, porque o seguro vai pagar outra. Agora, levar o punho da moto, levar, sabe, peças da moto, módulo, enfim, vai ferrar com a vida do cara, ele vai ter que gastar tudo do bolso dele e o seguro não cobre. Então, o que tem acontecido um movimento hoje em dia, principalmente aqui em São Paulo? Quem tem motos grandes, BMW, Harley Davidson, ou da Kawasaki, ou da Triumph, enfim, não tem parado na rua, mas não pela dificuldade. A dificuldade, na verdade, é com a criminalidade. Então, você está arriscado de parar a moto e você não tem mais medo de levarem ela, você tem medo de depenarem ela ali, onde ela estacionada, que é uma coisa muito abominável, né? Em relação aos pedágios, só fazendo um adendo ao que você estava falando aí, em São Paulo, as nossas melhores estradas aqui não tem, que a Bandeirantes, a Anguera, é tranquilo, a passagem é livre pela direita. Mas tem estradas ainda que é chato, igual uma das fotos que você mostrou nossa ali, naquele P2 da Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais, por exemplo. Porra, tem pedágio, é 1,30, um pedágio chato, você tem que parar, puta trânsito, sabe? Atrapalha os carros também, sem contar que é perigoso, né? Se for um dia que não é movimentado, a moto parada ali, vem um caminhão que não consegue frear, leva as motos tudo junto, enfim. Não tem sentido, isso eu concordo em tudo que você falou, acho um absurdo, a gente deveria lutar mais por esse tipo de coisa, esse tipo de liberdade, já que é o que a moto permite, né? São Paulo tem um problema seríssimo, né? Eu ia a São Paulo todo mês, porque eu trabalhava numa empresa, morando no Rio, mas a empresa ali em São Paulo ia a toda reunião. Agora, vocês têm ali na General Osório, na Santa Efigênia, vocês têm ali lojas e mais lojas de venda de peça usada. Agora, me convence se é tudo de leilão. Me convence, porque eu já presenciei, porque tem um shopping ali, porque São Paulo, na verdade, você encontra tudo, né? Se você quiser, qualquer tipo de restaurante você encontra em São Paulo, acessório de peças, roupa, tudo. O Rio de Janeiro é a Nova York da América Latina, né? O Rio de Janeiro é carente disso. Então eu ia a São Paulo, visitava o shopping que tem lá, não me lembro agora o nome, que tem tudo lá de moto. Então eu já vi a polícia rendendo o cara, abriu a tampa da mala do carro, o cara estava cheio de peça de moto para vender aonde? Vender nas lojas ali, né? Então, e outra coisa que eu falo também, porque aqui a gente não fala de política, mas hoje vocês têm um governador que foi garupa do ex-presidente. Então eu falo para os presidentes, olha, vocês têm um garupa aí, então o garupa fez vocês andarem de moto, na motocicleta, vê se ele faz uma abertura aí para vocês de vaga, né? Pelo menos, né? Porque
Eu acho, sinceramente, eu não sei se você conhece alguns países aqui da Europa, a gente fica com uma inveja realmente, puxa vida, como tem moto aqui no centro da cidade. O cara não vai tirar o carro, o cara vai tirar a moto, vai ter que me E é fazer. relativamente simples, né, Magésia? Aqui em São Paulo tem a faixa branca de moto e respeitam legal, sabe? Porque o cara de carro, ele tem medo de ter o carro vandalizado. Então, onde a faixa de moto, o pessoal respeita mesmo, só para a moto. E geralmente é motoboy ou quem trabalha com a moto, mas você com a sua moto de final de semana, você pode parar ali e é respeitado, o carro não avança ali, aquela faixa determinada. Pô, a gente está falando o quê? De representatividade de menos de 20% das vagas do tráfego normal da rua. Então, eu respondendo sua pergunta, eu não conheço nenhum país na Europa, eu conheço Estados Unidos. Estados Unidos eu conheço 4 estados e 16 cidades. E pilotando, não especificamente moto, mas dirigindo o carro, eu conheço. Nos Estados Unidos eu acho bem tranquilo também em relação a isso. Na Europa eu não conheço. Em São Paulo, eu acho que uma coisa que poderia ser replicada, ou outra coisa é a faixa azul. Eu posso falar Isso eu dela ia também. comentar. Isso é bem É legal, bem né? legal. A gente tinha muita morte, porque para você entender, Magés, é muito comum em São Paulo a moto andar, tem as faixas de carro, e a moto, considerando a última faixa da esquerda e a penúltima, existe um corredor entre os carros. E as motos em São Paulo sempre passaram ali, desde os anos 90. Tentaram impedir na lei de trânsito isso, todas as vezes foi revogado. Eu acho que uma das mais emblemáticas foi em 97, quando o Fernando Henrique era presidente, no decreto dele está assim, foi aprovado no Senado, ele refutou, ele negou e ele colocou assim, não, eu revogo porque a moto é um veículo de deslocamento rápido. Não faz sentido ela andar atrás de carro. Pum. Todas as vezes que os deputados tentaram jogar isso para frente, sempre foi reprovado, negado. Só que ficava uma condição também insegura, tanto para a moto quanto para o carro. E o que aconteceu em São Paulo nos últimos 2 anos? Inventaram uma faixa azul, que é entre a última e a penúltima faixa da esquerda de qualquer via. Quer dizer, as maiores aqui de São Paulo fizeram um teste, a 23 de maio, por exemplo. Colocaram, só pintaram uma faixa azul onde as motos já passavam. Para quê? Para o carro ter mais atenção. Tem uma tartaruga ali, que se o carro comer a faixa azul da moto, o carro vai trepidar, ele vai, opa, tô comendo, ele volta. E com esse teste, há 2 anos atrás mais ou menos, eles constataram que não teve nenhuma morte, enquanto que na mesma via, medido sem essa faixa azul, tiveram diversas e diversas mortes de motociclistas. Então a faixa azul ela eliminou essa quantidade de acidentes e motos. E aqui em São Paulo ela está sendo cada vez mais ampliada, está tendo cada vez mais faixas azuis nas vias de São Paulo, pelo menos as maiores, né? Não sei se vocês querem falar sobre isso. Olha, em relação à vaga, o que eu posso te dizer é o seguinte. Então, o Tchugas comentou aqui que inclusive estão replicando no Rio de Janeiro agora, a faixa azul. Eu sei, eu recebi essa informação. Em relação à vaga, o que eu posso dizer é o seguinte: é mais fácil uma moto que está isolada ser roubada do que aquele mar de motos. A verdade é assim, poxa, mas se eu estacionar. Bom, se você estacionar uma moto, né, isolada, o próprio bandido olha para um lado, olha para o outro. Agora, se o bandido vê aquele mar de moto, algum proprietário está por aqui. Então, eu acho que quanto maior quantidade tiver, é como se fosse uma multidão, né? Uma multidão, o ladrão, poxa, tem muita gente aqui, como é que eu vou? Mas se a pessoa estiver isolada, o ladrão vai lá e rouba. Eu acho que o aumento de vaga de moto não é que vai ser roubado mais moto. Na minha opinião, já conversei isso com outros presidentes. Então, é uma bandeira que eu tenho falado, porque o pessoal não tem esse tipo de informação, né? Você vê. Eu também
Viajei aos Estados Unidos você não pode andar no corredor, você sabe disso, né? Você tem que andar atrás dos carros. Eu tenho um filho lá que é cidadão americano, tem 3 motos. E eu tenho 2 netas lá, eu já fiz uma parte da Rota 66 até o deserto de Mojave, né, na Califórnia. Então eu sei, você vê que as motos andam atrás, as motos lá não andam no corredor, na Califórnia, né? Aqui a gente já tem esse tipo de liberdade. Mas, como eu digo, eu não falo de política, mas a gente tem que aproveitar essas oportunidades desse garupa famoso aí. Poxa, vamos exigir mais vaga de moto, porque é melhor você pegar a tua moto do que você entrar num transporte enlatado, né? Inclusive diminui a quantidade, né, de pessoas dentro do, do metrô, dentro do ônibus, né? E facilita a nossa vida. Bom, esse é um assunto que não é política, é apenas a situação que nós, Não, mas motociclistas, é passamos. tão verdade isso que antes da pandemia, a representatividade, o share de uso de transporte público em São Paulo era 59% antes da pandemia. No pós-pandemia, hoje em dia, tá 41%, diminuiu. Por quê? As pessoas estão indo mais de moto trabalhar ou fazer os seus deslocamentos. E uma coisa que cresceu muito também é o uso de Uber, que é um outro assunto, mas assim, as pessoas estão em São Paulo usando cada vez menos o transporte público. Por mais que façam mais estações, as pessoas usam menos o transporte público e estão dando mais preferência ao transporte individualizado, que é seja por moto, por Uber, enfim. Então esse share de uso do transporte público, ele reduziu em São Paulo, do antes da pandemia para o pós-pandemia. Também, é claro, pode ser e tem a ver com tem muito mais pessoas trabalhando em home office do que tinha na pandemia, que antes da pandemia inexistia, né? É, Mas aí talvez seja um outro assunto, mas mas não, só para fazer um adendo aí. mas não justifica. Por exemplo, Sim. no Brasil cabem 14 Espanha. No Brasil cabem 14 Espanha. O Brasil é um país muito grande. As pessoas moram apertadas, as pessoas não têm essa liberdade, né, de usar a sua moto. E aqui, na Espanha, eu me lembro quando eu estava no Brasil, vai ter a guerra, vai faltar gás na Espanha, vai faltar isso, vai faltar aquilo. Meu amigo, eu pago. Você não queira saber quanto eu pago de energia elétrica. Aqui a energia solar está numa expansão e não tem tanto sol como tem no Brasil. Mas isso é outro assunto. Aí não quero entrar em política. Meu amigo, os encontros de moto hoje sofreram também com depois da pandemia, né? O 0800 passou para 0500 e passou para 0300, né? Hoje dificilmente você vê nos encontros aquele famoso 0800 com aquela fartura. E toda vez eu falo, no Rio de Janeiro eu já vi até boi no rolete, naquela época, A gente já participou de alguns com boi no rolete já. boi Até no rolete. tubarão no rolete, já viu? Hein? Tubarão no rolete? Não, peixe não vi não, não vi não. O Piratas da Ilha costumava fazer, eu não sei como é que tá hoje em dia, mas há muitos anos atrás eles faziam tubarão no rolete. Eu me lembro porco no rolete, essas coisas, cabrito no rolete, mas aqui o boi era mais. E como é que vocês estão vendo os encontros de moto aí? Reduziu o número de expositores, reduziu o número de bandas, ou está tudo normal? Voltou a ser Olha, normal? reduziu sim, reduziu consideravelmente, né? Tem alguns motoclubes, hoje é bem comum também prefeituras tem iniciativa. Tem um evento aqui, um festival chama Porcs, aqui no estado de São Paulo. Eles fazem parceria com algumas prefeituras de cidades e eles levam algumas bandas, colocam expositores tal. Por quê? Porque realmente, por iniciativa dos motoclubes, caiu, até por causa do uso de moto também caiu, surpreendentemente caiu, e se a gente não lutar pela cultura biker tende a minguar e a gente não quer que acabe, evidentemente, mas
assim, tá tudo diminuindo, né? Eu vejo que tá uma situação esquisita, né? Parece que as pessoas não têm mais ânimo, vontade, sabe, de pegar a moto, sair, viajar. Uma coisa que antes era tão normal. Eu me lembro que é, antes da pandemia, evidentemente, né? Mas depois de 2013, 2014, era tão comum todo final de semana tinha, sei lá, em São Paulo, você escolhia uns 20 eventos para você ir, a maioria 0800, para você acampar, dormir lá, diversos expositores. Hoje em dia não tem mais isso no estado. É 3, 4 grandes por final de semana, 3, 4 grandes e os outros de proporção menor, igual você falou, 0500, 0300, ou são eventos que quando você chega lá não tem quase ninguém, extremamente miado. Eu não sei se é por conta da situação política, econômica das pessoas, mas eu percebo que realmente deu uma diminuída bem acentuada nesse tipo de evento, sim. Além disso que você está falando, a violência também, né? A violência Também. hoje, na verdade, a gente, nas grandes cidades, o motorista que está dentro do seu carro, ou o pedestre que está no ponto de ônibus, quando ele vê uma moto de baixa cilindrada com garupa, ele já fica sob tensão. Porque o que tem de assalto com moto, principalmente quando tem garupa, a gente cansa de ver isso nas redes sociais, né? Então, eu acho que diminuiu, a violência também diminuiu muito. Eu me lembro que no Rio de Janeiro eu chegava 3, 4 horas da manhã, eu e minha mulher pegando a Dutra, sozinho. Hoje o pessoal quer viajar com bonde, né? Bonde, então tem que 3, 4, 5, o grupo maior, para poder viajar. Eu me lembro que eu viajava uns 10 anos atrás, sei lá, 15 anos atrás. Eu e minha mulher, a gente ia de São Paulo, voltava de noite na Dutra, tranquilo, né? Então, acho que a violência, infelizmente, né? Infelizmente, no Brasil, a violência e a crise financeira está muito grande. E esse problema aqui, mais uma vez eu repito, não é para falar sobre política, senão a gente não acaba o tempo. Bom, Mas acaba meio que estando junto, né? é, Extremamente interligado, é um tema que não tem como fugir muito, né? você falou sobre grandes encontros de moto. Realmente eu me lembro que você ficava assim, poxa, eu tenho que ir nesse evento, nesse, porque o meu amigo presidente vai dizer, poxa, Magés, você não veio no meu evento e tal. Eu já fui em 3 eventos no fim de semana. Saía numa sexta, em um, passava lá, depois ia em outro, para poder prestigiar, né, aquele motoclube que a gente é uma motivação que Sim. você dava. Eu no Brasil fiz 2 encontros, né? Eu já fiz 2 encontros de moto. Eu fiz encontros de moto patrocinado pela prefeitura, organização que eu fiz e tal. Você tinha bandas, poxa, botava 8, 10 bandas. Hoje você vê que até isso diminuiu, até o chão ficou mais caro, né? Porque eu conheço expositor que deixou de expor sua mercadoria porque o chão está caro, né? Você pagar aquele espaço e a crise econômica não te deixa, né? Sim. Você tem que economizar. É, opa, Ou o cara tem um food truck, aí ele vai num evento, ele tem que pagar um X para estar lá no evento, ele é obrigado a vender o hambúrguer a R$ 45. Ninguém vai comer o hambúrguer dele por R$ 45. é A verdade. realidade do Brasil é essa. É verdade. Antigamente você botava um pouquinho a mais pela cerveja, né? Fazia promoção se você comprar 2 ou 3, né? Você, o preço do supermercado mais 10%, qualquer coisa assim, mas hoje realmente ficou mais complicado essa situação. Presidente Baidir, nós estamos finalizando a nossa entrevista, nós já estamos no tempo programado. Existe alguma pergunta que você gostaria que eu fizesse e eu não fiz e você gostaria de responder? Fique à vontade.
Não, eu acho que foi bem prazeroso, foi bem tranquilo. Eu queria só mostrar o brasão que eu falei do Ah, Viper pois Force, não, né, de pois não. missões especiais. Está aqui, ó. Opa, aqui, ó. Tá. Peraí, aqui assim. Legal. Aí o Chugas tem um desse no colete, eu tenho um. Aham. Aí o russo que eu falei lá tem outro. Então são missões especiais da presidência, mais de chancelaria, né? Mas que tem um outro desenho, um outro brasão. A gente não usa no meu caso, eu uso mais para baixo do colete, né? Mas é só uma curiosidade mesmo, assim como os anéis que eu mostrei. Mas foi bem prazeroso a participação aí nesse grande podcast aí, falar um pouquinho da nossa história, nossas Não é a vivências. sua despedida, não, mas eu vi numa Ah, foto, tá bom. eu vi numa foto aí uma mesa cheia de comes e bebe, um pessoal aí. Você não quer apresentar esse pessoal que está no bastidor, não? Na verdade, tinha a Gabi que estava nos bastidores aqui, mas ela subiu porque a gente tem casamento de um amigo nosso hoje, que vai casar um amigo, e aí logo mais a gente vai estar se preparando pro casamento aí. Ah, que ótimo, Mas então. Eu vi a. tava mais a gente, era mais a gente aqui. Meu filho estava aqui também, comeu um pouco, tal. A Gabi estava aqui, mas nada, muitas pessoas, porque a agenda realmente é uma coisa muito complicada hoje em dia em São Paulo. As pessoas estão cada vez mais atribuladas. Tem gente com problemas de saúde na família, enfim. E aí o dia hoje estava muito complicado. A gente é dia das crianças também, né? Aham, Nossa Senhora Aparecida, quem é católico. perfeito. Deixar também um abraço aí para todo mundo aí que celebra a data, todo mundo que tem a criança interior aí, que tem os brinquedos grandes, as motos, né? Deixar um abraço aí para todo mundo nesse dia especial hoje também. Então faça suas considerações finais e as suas despedidas, por favor. Cara, minhas considerações finais, que é um prazer estar do lado deles aqui, meus irmãos, estar juntos sempre, são pessoas, não só eles, os integrantes, cada um tem uma história particular e entre eles têm as histórias deles, mas num consenso comum, o motoclube é uma entidade que une essas pessoas. Eu sempre falo, eu falo para todo mundo e eu vejo isso acontecer repetidamente. Às vezes as pessoas elas acham que não são para motoclube e elas saem do motoclube. Por quê? Faz panelinha com uma, duas pessoas, fala, é só isso que eu preciso para minha vida. E não, o motoclube ele é muito maior que isso. E eu já cansei de ver no nosso motoclube mesmo. Às vezes o integrante sai, a vida dele degringola. Ele acha que ele fez dois amigos, ele tá safo para a vida dele, ele vai ser feliz. A vida do cara vai só para baixo. Soube até um caso, não gosto de comentar tudo, mas pessoas que depois vêm e falam, pô, eu me arrependo até hoje, que não sei o que, foi a pior coisa que eu fiz na vida. Tem um integrante aí que tá conversando comigo de voltar, que não queria ter saído, mas que ele achava que motoclube não era para ele. Se eu pudesse dar um conselho para todo mundo em qualquer motoclube, é pense melhor, reflita mais, viva mais, tente entender mais, estar mais presente, porque o que une o todo é a instituição motoclube. A gente acha que a gente tem um, dois, três amigos mais próximos, a gente só precisa daquilo para a vida. E nem sempre aquilo é verdade. O motoclube em si, ele une um contexto inteiro que faz as pessoas serem mais próximas, terem as viagens, as confraternizações, os momentos de apoio, de ajuda, a vivência, tornam toda a experiência mais enriquecedora. Então, o que eu posso falar para qualquer integrante de qualquer motoclube ou quem visa ser um integrante de motoclube na verdade é uma grande família. Tem problemas, tem as coisas boas, mas ele une, a instituição, ela une o todo. Nunca ache que você se basta, ou você, um, dois amigos se bastam para algum propósito, alguma coisa, porque, ó, posso te falar, Majeste, de todo mundo que saiu do motoclube, mais de 90% se arrepende de ter saído.
Acredito. Isso é uma verdade incontestável. Então eu queria deixar um abraço aí para todos, principalmente os integrantes do nosso motoclube aí, mas todos os amigos de outros motoclubes ou que não são de motoclubes que estão nos assistindo aí, e passar a palavra ao Chugas aqui, ao primo. Um grande abraço a todos, a você, Magécia, agradecer a oportunidade aí, e foi um prazerzaço estar com vocês. Pois não, Ah, Sugar? Eu queria agradecer a você. É uma oportunidade boa para a gente mostrar nossa história. Para outros motoclubes também ver que, né, todos têm uma diferença, todos têm uma coisa igual, um pouquinho diferente, e às vezes você fala, olha, a gente pode tentar fazer igual esse, a gente pode tentar melhorar nisso, melhorar naquilo. E é o que o Badi falou, é uma grande família, independente de ser qualquer tipo de motoclube, do onde frequenta, motocasal, solitário, independente, a nossa paixão é a moto, é a estrada, é a liberdade. Vamos agradecer a você por esse momento e tamo junto. Um abração. Primo, com a palavra, primo. Eu queria dizer que participar do motoclube é participar de uma família acolhedora, né? Se você aí que está nos assistindo quer participar de algum clube e entrar, você vai estar entrando numa família acolhedora, que te aconselha nos momentos difíceis, entende a sua situação pessoal. E sem falar que um dos pilares bem importantes é a ação social, que é bem legal dos motoclubes. Ajudar o próximo. Ajudar né? o próximo, isso é muito importante. E minha consideração final é mandar um abraço aí para todos. Se você que está aí no coração tocando que quer participar de um motoclube, lá em frente, siga o seu coração que você não vai se arrepender. Meus amigos, eu faço esse programa justamente por isso. A maior parte dos meus amigos estão lá no Brasil, em motoclube, né? Eu estou num país diferente, tenho algumas amizades aqui, mas eu tenho mais de 40 anos de motociclismo. Eu faço fuga de talentos, né? Que eu já falei a respeito. Aí eu digo, eu tenho que fazer um programa ligado ao motociclismo e trazer os meus amigos até o vídeo, né? E matar aquela saudade, né? Então é isso aí, meus amigos. O podcast Rádios Online e Rede Ambiente TV agradece imensamente a presença do Motoclube Legião Cobra de São Paulo, bairro da Moca, Brasil. Que Deus abençoe vocês e suas famílias. Irmãos motociclistas, triciclistas e amigos internautas, essa entrevista com o Motoclube Legião Cobra e todas já realizadas, vocês encontrarão no YouTube. Acesse no canal Rede Ambiente TV, podcast Rádios Online. Não esqueçam de compartilhar e dar o seu joinha. Obrigado, irmãos. Gil, puxa o arame, cuidado nas curvas e acelera com Rádios Online. Vamos lá, Gil.